Um, let's start with Trump's one. Vamos começar pelos primeiros 100 dias de Trump. Claro, ele está muito positivo. Mas, para ser honesto, eu diria que não foram 100 dias tão bons assim, porque seus números mais recentes nas pesquisas são bem ruins e o PIB do primeiro trimestre está negativo em 0,3%. Agora, se você ouvir o Peter Navarro, ele disse o seguinte: esse é o melhor resultado negativo que já vi na vida, e os mercados precisam olhar além da superfície disso. Quando você desconta os estoques e os efeitos negativos do aumento das importações por causa das tarifas, você tem um crescimento de 3%. Então, mesmo nessa declaração muito positiva, ele admitiu os efeitos negativos das tarifas. Isso já mostra o quão ruim está a situação. E em relação às tarifas, outra coisa é que a Casa Branca publicou uma comemoração pelos 100 dias. E lá eles listaram todos os senadores e membros do Congresso, pessoas importantes que o parabenizaram. Não foi mencionada uma única palavra sobre tarifas. Você ouve eles dizendo, parabéns, esses foram os melhores 100 dias, blá, blá, blá. Ninguém nunca mencionou as tarifas, o que é muito estranho. Se você pensar nos 100 dias dele, isso é uma parte importante e ninguém fala sobre tarifas. Agora, isso já não é suficiente para mostrar que as pessoas estão muito desconfortáveis, inclusive pessoas do próprio partido dele, e não estão nada satisfeitas com as tarifas? Podemos dizer isso? Você está absolutamente correto. Você está completamente certo. Aliás, o que você disse sobre o comentário absolutamente insano do Peter Navarro está absolutamente certo. Na verdade, posso dizer que você tem habilidades forenses muito avançadas. É o tipo de coisa em que advogados são bons. Perceber que o que está sendo dito é, na verdade, um absurdo. E bem, se algum dia você quis ser advogado, obviamente tem as qualidades para isso, porque você está absolutamente correto. Encontrar algo positivo no fato de que todo mundo entrou em pânico e correu para comprar produtos às pressas porque estavam preocupados com o que aconteceria quando as tarifas fossem implementadas, e enxergar isso como algo positivo é grotesco. É ridículo. Isso sugere que houve, como era de se esperar, um grande acúmulo de estoques nos Estados Unidos. Mas também sugere grande incerteza e muito medo. E aponta para um cenário significativamente deteriorado daqui para frente. E você está absolutamente certo. Quero dizer, há um coro de elogios ao presidente e suas conquistas, mas ninguém quer falar sobre tarifas, porque, claro, tarifas são um enorme constrangimento. E vou dizer o seguinte, acho que esses 100 dias foram desastrosos. Tenho a sensação de que essa presidência está desmoronando. Na verdade, o que não me deixa feliz. Quero dizer, eu realmente não gostava do Biden. Eu esperava que isso marcasse uma mudança para melhor. Acho que Trump teve algumas boas ideias. Acho que parte do trabalho que o Doge fez foi interessante. Mas eu acho que, no fim das contas, tudo que Trump tentou fazer está dando errado, porque ele abordou tudo da maneira completamente errada. E você pode ver qual é o fio condutor, o que mostra por que ele está errando. Em vez de adotar uma abordagem colaborativa para resolver problemas, ir à China, encontrar-se com Xi Jinping e dizer, olha, temos esse desequilíbrio comercial, isso está criando grandes problemas para mim politicamente no meio oeste. Precisamos começar a reconstruir nossas indústrias. Vamos ver se conseguimos encontrar um caminho. Eles tentaram fazer algo assim. Ou sabe, se você quiser tentar caminhar em direção a tarifas, já discuti como isso poderia ser feito. Mas ainda assim, falar sobre tomada de decisão. Em vez de enviar seu enviado a Moscou para discutir, olha, entendemos que seu exército está avançando na Ucrânia todos os dias. O que podemos fazer para persuadi-lo a parar? O que Trump faz? Ele apresenta planos próprios. Ele não os submete ao outro lado. Ele diz, é isso, aceite ou deixe. Vou aumentar as tarifas para vocês.
Primeiro para 10%, depois 20%, depois 54%, depois 125%, depois 145% e depois 245% em alguns produtos. E chama vocês de todo tipo de coisa horrível. Ele diz aos russos, este é o meu plano, aceite ou deixe. E se não aceitarem, vou impor todas essas sanções secundárias contra vocês. E claro, o resultado de tudo isso é que ninguém está disposto a ajudá-lo, ninguém consegue ajudá-lo, e tudo começa a dar errado, exatamente como era de se esperar. Now, the other day I was reading, Outro dia, li que o imperador chinês tem uma longa tradição. Seja qual for o imperador de quem estamos falando, a maioria deles segue uma longa tradição, que é a de receber aulas depois que se tornam imperadores. Quero dizer, eles têm aulas quando são príncipes herdeiros. Mas, depois que se tornam imperadores, o Wangdi continuam tendo aulas de história, que são uma parte muito importante da rotina diária deles. Acho que esse é um hábito muito bom. Fico pensando se o Trump não precisaria de algo assim. Ter algumas aulas regulares de história. Então, por exemplo, agora, antes de ele tomar uma grande decisão de política sobre tarifas, que é algo importante, certo? Essa política de tarifas é realmente um grande assunto. Antes de tomar uma decisão assim, ele deveria conversar com alguns historiadores sobre tarifas na história dos Estados Unidos e ao redor do mundo, sabe, ao longo da história da humanidade. O que as tarifas fazem e quais são os prós e contras? Você acha que ele precisa de algumas lições de história e de alguém com quem possa discutir essas questões antes de tomar uma decisão? Para aprender com o exemplo do imperador chinês? Bem, ok. Primeiro posso te dizer uma coisa. Já que você mencionou o fato de que o Wangdi costumava ter aulas de história, o que vou dizer não é controverso. Não existe nação no mundo que tenha uma narrativa histórica melhor do que a China. Quero dizer, os registros chineses são excepcionais. Você tem as histórias dinásticas que remontam à época da dinastia Qin. Existem registros que vão ainda mais longe. Os anais da primavera e outono, os anais de bambu, todos esses. Nenhum país tem esse senso de história que a China tem. E isso, aliás, influencia tudo que seus líderes políticos fazem. E esse senso de história dá à China aquele senso de diplomacia de Estado que ela possui. Obviamente, há muitos outros fatores também, mas o simples fato de os chineses terem esse senso histórico explica muito sobre como eles conduzem sua política externa, sua diplomacia e muitas das outras coisas que fazem internamente também. E porque você sabe, eles são bem informados e criteriosos da maneira que são. Receio que no Ocidente seja completamente diferente. E em nenhum lugar isso é mais evidente do que nos Estados Unidos. Eu originalmente me formei, como talvez você saiba, como historiador. Quero dizer, essa é minha primeira e maior paixão. Mas a história nunca foi levada muito a sério em nenhum lugar do Ocidente. E isso agora é completamente minimizado. Quero dizer, quase não se ensina mais isso nas escolas britânicas, o que acho surpreendente. Mas é verdade. E quanto aos americanos, eles nunca existem no tempo histórico. Eles existem sempre no presente. E quando tem história, é puramente, quero dizer, propaganda, Hollywood e tudo isso. Então hoje você teve esse comentário absolutamente idiota do Trump no Truth Social, dizendo que os Estados Unidos venceram a Segunda Guerra Mundial sozinhos, que desempenharam de longe o papel mais importante e que ninguém mais teve qualquer papel significativo nisso. E ele consegue escrever tudo isso no Truth Social. E ninguém na classe política dos Estados Unidos ou na classe política da Europa diz que isso é completamente ridículo. Do que está falando? Quero dizer, ele consegue fazer isso. Então sim, você está absolutamente certo. Ele deveria ter. Quando você toma uma decisão como essa, desse tipo, uma decisão enorme de mudar toda a política comercial dos Estados Unidos,
Obviamente você se senta, pesquisa, consulta especialistas, discute o assunto e sabe, faz todas as simulações, realiza todas as modelagens e talvez até teste em alguns lugares. Quero dizer, você faz o tipo de coisa que posso te garantir com absoluta certeza. Matt said. You do the kind of thing that I can tell you for an absolute fact. China absolutely does do. A China faz exatamente isso. E obviamente você se informa sobre o protecionismo no passado. Como você disse, seus pontos fortes, suas fraquezas, seus sucessos, seus fracassos, sobre a abordagem do protecionismo que eles tiveram, especialmente nos Estados Unidos, que é o país exemplar nesse sentido. Mas claro, na América de hoje, Donald Trump, espera que ele faça algo assim? Claro que não. Ele nunca fará isso. Ele nunca vai entender isso. Isso definitivamente não faz parte do que ele faz. Ele sabe um pouco sobre William McKinley. E como você sabe, como todo mundo sabe, as pessoas mais perigosas são aquelas que sabem um pouco sobre algo e assumem que por causa disso, sabem muito. Agora, alguns republicanos estão muito preocupados com as eleições de meio de mandato, mesmo que ainda estejam longe de acontecer. Mas há pessoas que veem seus próprios números nas pesquisas muito próximos do limite e têm medo de que, quando chegarmos às eleições, os efeitos negativos das tarifas se tornem realidade. Um sinal disso é que Rand Paul, mesmo estando seguro como libertário, simplesmente não gosta desse tipo de coisa por princípio. Então ele propôs uma lei, mas ela foi rejeitada. Curiosamente, o placar foi 49-49. Basicamente, o que ele estava tentando fazer era revogar essa declaração de emergência. Foi então que Trump emitiu a ordem executiva para as tarifas. Normalmente, isso deveria passar pelo Congresso quando se implementam tarifas, mas ele declarou emergência e foi assim que usou uma ordem executiva para impor as tarifas. Rand Paul tentou tirar esse poder dele, mas a tentativa fracassou no Congresso. Houve 3, republicanos que votaram com os democratas nessa questão, e um dos patrocinadores, na verdade, é o Rand Paul, que é republicano. Então isso já te dá uma ideia. Quero dizer, você sente que os republicanos como partido estão realmente muito divididos em relação a tudo isso? Acho que eles estão absolutamente apavorados, mas também estão apavorados com Donald Trump. Esse é o problema. A questão é que o Partido Republicano, a maioria deles, a ala establishment do partido, não gostava de Donald Trump quando ele foi eleito pela primeira vez. E fizeram tudo o que podiam para derrubá-lo. E para seu espanto e desgosto, ele voltou e venceu a eleição. Seus opositores, dentro do Partido Republicano, foram marginalizados e derrotados, pessoas como Mitch McConnell. E então, todo republicano pensa consigo mesmo, olha, eu vejo que isso está nos levando a um desastre absoluto. Mas se rompermos com Donald Trump agora, ele ainda tem um enorme apoio por trás dele. Ele também é um líder político que nunca esquece e é vingativo. E isso pode ser tão prejudicial para nós quanto romper com ele. E eu suspeito que o que está acontecendo neste momento em Washington é que há muitas conversas angustiadas acontecendo nos corredores, nos bares e restaurantes, em todos os tipos de lugares, nos quartos de hotel. As pessoas estão se perguntando, o que vamos fazer? Porque a preocupação é que se esperarem demais, será tarde demais. As eleições de meio de mandato estarão chegando e o dano econômico se tornará pior, irreversível. Mas o que eles também temem é que se agirem cedo demais, isso terá um efeito político desastroso para eles. Trump vai isolá-los e dizer, vejam, vocês são traidores da causa, e eles serão humilhados e coisas do tipo. Rand Paul é muito incomum, porque sempre esteve fora do mainstream. Ele nunca me deu a impressão de ser um líder político ambicioso para se tornar alguém importante na política, como tantos outros são. E isso lhe dá grande poder. Aliás, ele também está certo. Esse uso de regras de emergência, criadas há cerca de 50 anos basicamente para legislar tarifas, é uma enorme violação dos princípios constitucionais dos Dazalzim. O Congresso tem claramente o poder exclusivo segundo a Constituição,
de impor esse tipo de tarifa. E o fato de o próprio Congresso estar de braços cruzados e deixar essa catástrofe acontecer diz muito sobre o estado da política americana hoje. So much about the state of American politics today. Uma coisa que também percebi é que, no geral, acho que ambos os partidos prestam muito mais atenção às grandes empresas. Conheço alguns donos de pequenas e médias empresas e nos últimos dias, por coincidência, conversei com alguns deles. Todos estavam preocupados, eles realmente estão. E ninguém parece se importar com eles. Houve uma reportagem, por exemplo, de que Walmart, Target e Home Depot tiveram uma reunião com Trump na Casa Branca. Depois disso, foi noticiado na China que todas essas empresas entraram em contato com seus fornecedores na China e disseram para retomarem a produção e o envio de mercadorias para os Estados Unidos. Eles disseram, deixem as tarifas conosco. Você simplesmente os envia. Bem, isso faz as pessoas se perguntarem se o Trump deu a eles algumas isenções ou algum tipo de garantia de que seus produtos poderiam entrar sem problemas. Mas isso só pune as empresas de médio e pequeno porte, porque elas não têm acesso ao Trump. Exato. E mesmo se você olhar para as reportagens da mídia, elas dizem coisas como a UPS está cortando 20 mil empregos por causa das tarifas. É ruim. Ao mesmo tempo, a maioria dos empregos, 2/3 dos empregos nos Estados Unidos, são criados por pequenas e médias empresas. E ninguém está nem falando sobre o fato de que essas empresas estão sofrendo agora. Quero dizer, é sério quando converso com eles. Você não acha? You're absolutely right, and I'm going to make a guess that the Você está absolutamente certo. E vou arriscar dizer que as pessoas que comandam essas empresas estavam entre aquelas que provavelmente tinham mais chances de votar no Donald Trump. Quero dizer, imagino que esse tipo de pessoa, como geralmente são os empresários, tende a ser mais conservador, mais alinhado ao Partido Republicano. Não quero dizer que todo mundo seja assim, mas suspeito que seja um número significativo. Então, é a própria base eleitoral dele que está sendo afetada por tudo isso. Mas você está absolutamente correto. E se me permite dizer, esse não é apenas um problema do Trump. É um problema da política no Ocidente como um todo. À medida que os sistemas políticos atrofiaram, à medida que os partidos políticos em todo o Ocidente deixaram de funcionar como partidos políticos, os contatos, o sistema de transmissão que costumava existir, pelo qual as preocupações da base eram passadas pelo sistema até chegar às pessoas nos níveis mais altos, não existe mais. Agora não sei o suficiente sobre a China, então aqui posso estar completamente errado, mas sei como funcionava na União Soviética, que era assim, se havia problemas na União Soviética, as pessoas costumavam ir ao comitê local do partido e dizer, temos problemas, esses problemas, e isso era encaminhado para cima. E claro, o que acabou acontecendo foi que como o sistema atrofiou no topo, as pessoas deixaram de ouvir. Mas quero dizer, havia de qualquer forma um mecanismo ali para transmitir informações para cima. E suspeito que na China isso não só existe, mas é muito mais desenvolvido do que era na União Soviética em qualquer época. Isso, sabe, provavelmente não envolve apenas comitês locais do partido, todo tipo de outras agências. Sei que a China é muito rica nesses canais de transmissão, se preferir chamar assim. Mas no Ocidente, eles praticamente não existem mais. Quero dizer, os partidos políticos, sua filiação entrou em colapso, sua base de apoio entrou em colapso. E como você disse corretamente, as câmaras de comércio, todas essas coisas, foram ofuscadas por esses gigantes plutocráticos, monopólios oligárquicos, que conseguem monopolizar toda a atenção porque têm o dinheiro. Eles são a classe doadora. Você está certo.
O governo chinês presta muita atenção às pessoas em todos os níveis. Pequenos negócios, com certeza. Eles realmente fazem pesquisas o tempo todo e têm grupos focais. Eles têm discussões com grupos focais constantemente. E então, para os indivíduos, para os cidadãos, cada cidade tem suas próprias linhas diretas e você pode ligar a qualquer momento e simplesmente relatar, por exemplo, olha, aqui tem uma rua que precisa de reparo. Coisas assim. E esses realmente são feitos. É que simplesmente não existe nada assim em lugar nenhum da Europa, devo dizer. Quero dizer, a ideia de uma linha direta, cidades operando linhas diretas. Então, se você tem um problema, pode ligar para a linha direta e pedir para consertarem algo. Diga isso para as pessoas no Reino Unido. Elas ficariam simplesmente surpresas. Mas enfim, continue. Eu te interrompi. Bem, foi isso que meus pais me disseram. Eles disseram, sabe, que se houver alguns lugares que eles não, tenho certeza de que é verdade. Sim, então, quero dizer, você vê os resultados. Eu sei, absolutamente. Tenho absoluta certeza de que isso é verdade. Não tenho dúvida de que isso está absolutamente certo. Mas sabe, não é assim que o Ocidente funciona hoje em dia. A ideia de ligar para linhas diretas, quero dizer, o Serviço Nacional de Saúde na Grã-Bretanha, tem uma linha direta, para a qual eu tenho que ligar de vez em quando, sempre que há um problema com meus filhos, e eu espero cerca de um dia para receber uma resposta. Não estou exagerando. E a resposta invariavelmente é: vá ao hospital local e fique na fila por mais 5 horas com seu filho. É assim que as linhas diretas, não só na Grã-Bretanha, aliás, mas certamente em toda a Europa, realmente funcionam. Então, quero dizer, isso é uma coisa completamente diferente. Mas voltando ao seu ponto principal, é absolutamente verdade. Temos uma situação, certamente nos Estados Unidos e definitivamente na Europa, em que agora são os privilegiados de dentro que têm acesso ao governo. E eles invariavelmente vêm das grandes indústrias, dos grandes negócios. E os de fora não têm acesso algum.